Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros Etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao nosso desafio de leituras políticas para esse ano de 2021. Essa aqui é a terceira aula, tendo como base um livro do Frank Carson e do Carol Beckman chamado Além da Democracia. Essa é a nossa terceira aula, tendo como base esse livro. Só lembrando, esse aqui é mais um vídeo. Caso você não tenha visto os vídeos anteriores, a introdução e a primeira parte do capítulo 2, onde eu analisei os 6 primeiros mitos da democracia, recomendo você, claro, pausar esse vídeo, assistir os antigos que vão estar disponíveis aqui na descrição, para que você possa compreender na totalidade o conteúdo dessas nossas aulas livres desse mês de fevereiro, tendo como base essa leitura do Além da Democracia. Só lembrando, avisos paroquiais breves. Se você é novo no canal, deixa seu like, comenta, compartilha, inscreva-se, ativa as notificações para receber os novos vídeos publicados periodicamente aqui no Livros e etc. Só lembrando também, claro, como sempre, está disponível também a todos os interessados em adquirir a obra física através do link aqui na Amazon, como também a versão em PDF gratuita publicada pelo Instituto Mises Brasil, que foi quem nos trouxe essa obra para nós leitores. Pois bem, sem mais delongas, é válido pontuar que na aula anterior, na aula número 2, por assim dizer, afinal de contas, nesse capítulo 2 eu decidi dividir entre duas partes, né? Os 6 primeiros mitos e agora do mito número 7 ao número 13. Na primeira aula, nós vimos 6 primeiros mitos que eu quero comentar de maneira muito breve aqui. O título: todo voto conta, as pessoas governam em uma democracia, a maioria está certa, a democracia é politicamente neutra, a democracia leva à prosperidade. E o 6º mito, e o último que nós vimos na aula passada: a democracia é necessária para garantir uma distribuição justa de riqueza e ajudar os pobres. Pois bem, a partir de agora eu vou dar continuidade à análise desses mitos da democracia, totalizando 13 mitos apontados tanto pelo Carson quanto pelo Beckman aqui nessa sua obra, que certamente é basilar e fundamental para questionar o próprio regime democrático de direito. Convido agora você a dar continuidade a essa aula, onde nós iremos conversar sobre os mitos do número 7 ao número 13 e ainda no capítulo 2, os mitos da democracia. Dando continuidade, chegamos ao mito de número 7, passamos agora da metade. Acredito eu que esses mitos que serão apresentados logo mais, eles serão mais breves do que os 6 primeiros, pois eles são mais curtos. Os argumentos que os autores utilizam são mais curtos. Esse mito número 7, chamado A Democracia é Necessária para Vivermos Juntos e em Harmonia. E aqui os autores utilizam o mesmo argumento que eles utilizaram em alguns mitos anteriores, quando eles falam a respeito da prosperidade, no sentido de que a harmonia e a boa vivência entre os indivíduos já existiam muito antes da democracia, tal como nós conhecemos, ser instalada, ser instaurada e ser oficializada. Então, utilizar-se do argumento de que não, graças à democracia e tão somente a ela que as pessoas vivem em harmonia, é um argumento ilógico que não faz sentido nenhum, pois as pessoas já viviam em considerável harmonia antes do surgimento da democracia em si. Todavia, os autores iniciam, permitam-me ler aqui para vocês, quando eles vão falar a respeito da democracia e esse senso de harmonia da vida em sociedade, quando na verdade é o contrário. A democracia, ela gera mais conflitos. É justamente esse ponto central desse mito número 7. Permitam-me ler para vocês. Abre aspas. Por exemplo, é decidido democraticamente o que as crianças devem aprender na escola, quanto dinheiro é gasto em assistência e a idosos ou no auxílio ao terceiro mundo. Se fumar em bares é permitido, que emissoras de TV são subsidiadas, quais tratamentos médicos são cobertos pelos planos de saúde, o quão altos os aluguéis devem ser. Se as mulheres estão autorizadas a usar lenços na cabeça, quais drogas as pessoas estão autorizadas a tomar, e assim por diante. Todas estas decisões criam conflitos e tensões. Estes conflitos podem ser facilmente evitados, deixe as pessoas fazerem suas próprias escolhas e assumir as responsabilidades pelas consequências. Então, o ponto central que os autores nos convidam a refletir nesse mito 7, dizendo que a democracia é necessária para vivermos em uma harmonia, é falso na medida de que, lembremos do que eu falei alguns minutos atrás, no sentido de que não existe esse tal povo, essa tal unanimidade nos posicionamentos e nas opiniões. Enquanto
Um regime democrático tendo como seus representantes, ou seja, seus eleitores, né, que escolhem justamente através do sistema de democracia indireta, os políticos que irão decidir o seu futuro e decisões do seu dia a dia, gera-se justamente esses outros tantos conflitos. Pois devemos lembrar que aquelas pessoas que não se sentem representadas ou que não têm no corpo que representa aquela instituição democrática políticos cuja qual eles dedicaram o seu voto, sentem-se ultrajados. E os autores fazem uma analogia muito boa aqui de que a democracia é uma espécie de inúmeras pessoas entrando no ônibus, o motorista é o político ou as instituições democráticas e cada uma das pessoas quer ir para um determinado lugar, quer ir a um determinado objetivo. E o motorista, tentando agradar o maior número de passageiros presentes nesse ônibus, acaba não agradando quase ninguém, na medida que ele vai deixar a maior parte das pessoas em um determinado ponto em específico. Mas aquele ponto específico, cuja qual o motorista do ônibus deixou aqueles passageiros, não necessariamente era o lugar de destino final daquele passageiro. Afinal de contas, devemos lembrar mais uma vez, a democracia tem justamente essa carga, né? Por mais bonita que possa parecer essa palavra democracia, inúmeras e inúmeras pessoas, opiniões, desejos, sonhos e ambições estão justamente dentro do regime democrático e é humanamente impossível satisfazer todas essas pessoas. O que os autores sugerem, eles irão discorrer mais sobre isso no terceiro capítulo e certamente vai ser o final dessa nossa aula, e qual seria a proposta sugerida pelos autores para se resolver esse problema. Eles esboçam, logo no início aqui, tal como eu li, de que as pessoas que tomassem as decisões arcassem com as consequências dos seus próprios atos. Eu, como um liberal clássico, tendo a concordar praticamente em essência e por excelência a respeito dessa afirmação. E notem que isso também é visível na própria vida em sociedade. Por quê? Já parou para analisar que existe especialmente no Brasil, um lema muito conhecido que diz que não se discute política, religião e futebol. Deixemos a religião e o futebol, afinal de contas não é sobre isso a nossa aula, vamos falar sobre política. Já parou para se perguntar por que as pessoas dizem que não se discute política? É justamente porque nessa discussão da política que serão aflorados, haverão discussões aguerridas e acirradas sobre posicionamentos, opiniões, sonhos, desejos e ambições de cada um. Esse é um argumento que muitas pessoas utilizam para evitar justamente entrar em conflitos políticos, quando na verdade, né? Então notem que a democracia que se diz ser justamente a promotora da harmonia, na verdade ela meio que disfarça e faz de conta, não vamos discutir política não, senão nós vamos entrar aqui em desacordo. Peraí, mas não é você mesmo, né? Não é o próprio regime democrático que diz que as pessoas entram em harmonia, quando na verdade essas pessoas passaram a discutir política nos mais variados espaços, certamente os conflitos e os tensionamentos a respeito de posição irão se aflorar cada vez mais nos mais variados espaços. Então, é justamente o contrário. A democracia incita os conflitos entre os grupos. E sabe o que é pior do que esses próprios conflitos que acontecem, que acabam por acontecer entre os grupos? É que os grupos de minoria se valem justamente do argumento da democracia, argumento belo, bonito, divino, para justamente fazer valer os seus interesses. Quando, na verdade, muitos de nós sabemos que esses grupos de minoria, muitas das vezes, infelizmente, essa é uma realidade, basta observar todo e qualquer movimento social que se esconde por trás de um grupo de minoria tem interesses escusos por trás de dominação, não apenas dominação ideológica, intelectual, mas outros tipos de dominação no sentido de que utilizar justamente o dinheiro dos pagadores de impostos para sustentar os seus próprios desejos, sustentar os seus próprios sonhos. Quando em um regime que não fosse a democracia, onde as pessoas não sejam espoliadas para sustentar um terceiro ou um grupo de minoria, o que vai acontecer é justamente o quê? A caridade voluntária. As pessoas irão ajudar aqueles menos favorecidos de forma espontânea, tal como deve ser. Inclusive, acredito eu que talvez você que me assiste há de concordar comigo, pois devemos lembrar sempre o perigo, né, da palavra nós e o povo. Não existe nós quando se fala em democracia, pois o meu pensamento, de forma alguma, é igual ao seu, o meu desejo, o meu sonho, a minha ambição. Então, pouco vale também pontuar, por mais duro que isso possa parecer, eu não concordo, por exemplo, com o meu dinheiro sendo destinado a determinados grupos de minoria, pois justamente em entender que não existe menor minoria do que o indivíduo em si, o indivíduo isolado, tá? Essa é uma filosofia muito próxima, por exemplo, do que os autores acreditam como sendo o liberalismo clássico ou o libertarianismo, se vocês preferirem, né? Porque a democracia tem esse caráter, né, de transferência de responsabilidade, tirar justamente de A, passar para B, que passa consequentemente para C, nesse processo de expoliação, cuja qual a democracia é certamente um dos vetores
principais nesse processo de tomar de alguém para oferecer a outra pessoa. Pois devemos lembrar, como eu falei alguns minutos atrás, o Estado não gera riqueza nenhuma, o Estado não produz riqueza nenhuma, ele tão somente administra, muitas das vezes de maneira porca, como eu falei também alguns minutos atrás, justamente o recurso que ele toma de assalto, pega de empréstimo através dos impostos, que são, muitas das vezes, de certa forma, uma forma de coerção, uma forma de imposição, daí inclusive o próprio prefixo da palavra, né, imposto, ou seja, é impositivo, você é obrigado a justamente sustentar a máquina do Estado, né? Devemos lembrar, por exemplo, os grupos de minorias diversos que nós podemos exemplificar aqui, né? Ciclistas, veganos, os próprios guerreiros sociais que querem levantar uma bandeira e não satisfeitos em levantarem essa bandeira, eles querem utilizar justamente do dinheiro público para fazê-lo. Nada contra os ciclistas, nada contra os veganos, nada contra nenhum outro guerreiro de justiceiro social, mas que eles utilizem-se ou do seu próprio dinheiro ou que convençam através da palavra, através do discurso, através da ação, através da atitude, para que as pessoas doem dinheiro para a sua causa, né? E é justamente nesse lapso entre grupos de minoria que precisam de dinheiro público para fazer valer as suas pautas, defender os seus desejos, sonhos e atribuições e atribulações justamente para caminhar em desenvolvimento rumo à sociedade, é que surgem quem? Políticos e partidos que se autodenominam serem representantes desses grupos e minorias. É muito comum durante a eleição ver, por exemplo, durante o período eleitoral, políticos que se afirmam serem defensores tão somente de uma bandeira, tão somente de uma causa. Assim, ele visa justamente conquistar uma parcela significativa e quantitativa daquele eleitorado para, uma vez ocupando o espaço público de representatividade numa Assembleia, numa Câmara Federal, até mesmo numa Câmara Municipal, ele vai defender justamente o que? Aquele seu quinhão, ou seja, aqueles eleitores que concederam a ele o seu voto. Percebem como a democracia, ao contrário do que diz promover a harmonia, ela propõe justamente, ela acaba por incentivar e inflamar os conflitos entre pessoas que pensam diferente. E os autores concluem esse mito número 7, eles trazem aqui uma foto interessantíssima, esquemática do ciclo eleitoral, de ter 4 indivíduos, um apontando o dedo para o outro, com a seguinte fala, né? 2 senhorzinhos, 2 idosos, né? Queremos uma educação gratuita para os nossos filhos e quero que ele pague por isso, onde esses senhores estão apontando para um outro. Eis que esse outro fala, eu quero subsídios corporativos e incentivos e quero que ela pague por isso. Ele está apontando para uma outra senhora. A senhora aponta o dedo para uma terceira pessoa, afirmando o seguinte, quero remédios grátis e quero que ele pague por isso. E aí conclui com essa mesma senhora apontando o dedo para um senhor, que ele responde, eu quero estender a guerra contra o terrorismo e quero que eles paguem por isso. Ou seja, perceba que é um ciclo vicioso, onde cada um quer ter o seu sonho realizado, mas para isso, é claro, ele depende justamente não só apenas da virulência do sistema democrático, que através da expoliação tira o seu dinheiro e coloca no bolso de outra pessoa, como é um ciclo infindável, onde todo mundo vai querer ter o seu desejo atendido, né? Esses grupos de minoria é muito natural e qualquer pessoa que já teve a oportunidade de participar um pouco mais do debate político na atualidade certamente há de perceber o quão perigoso para a própria sociedade, né? E de certa forma esses tipos de grupos só persistem justamente por conta da democracia. Então não é a harmonia, é justamente o contrário, justamente o conflito, justamente o encontro, o enfrentamento de ideias que acaba sendo promovido na democracia. Pelo contrário, né? Se cada um pudesse seguir o seu caminho e arcar com a consequência dos seus atos, acreditam os autores, eu tendo a acreditar em certa medida, não teríamos esse tipo de conflito. E aí os autores concluem, né? É este um sistema benevolente e solidário ou um sistema antissocial e parasitário? Antissocial porque justamente acaba por tensionar os conflitos entre as pessoas e parasitário porque ele justamente depende do próprio sistema para se completar, ou seja, através de uma autofagia. Ele automaticamente se alimenta a si mesmo. E aí eles concluem. Em uma democracia, a chamada solidariedade é, em última análise, baseada na força, mas a solidariedade imposta é realmente uma contradição. A solidariedade, para ser real, implica uma ação voluntária. Você não pode dizer que alguém que é roubado nas ruas demonstra solidariedade para com um ladrão. Não importa quão nobres os motivos do assaltante sejam. Se você quiser dar o seu dinheiro, você não precisa ter a maioria a endossar isso. A liberdade é o suficiente. Você é livre para abrir sua carteira e dar o que você quiser. Você pode doar para uma instituição de caridade ou se juntar a outras pessoas para doarem juntos. Não há justificação para forçar o resto do povo a fazer o mesmo. E assim os autores concluem, eu também caminho para a conclusão indefinitiva desse mito número 7, chamado, melhor dizendo, derrubado aqui pelos autores Carson e pelo Beckman. A democracia é necessária para vivermos juntos e em harmonia. E o mito número 8, de certa forma, ele está em consonância, eu considero isso inclusive um apêndio
né, desse mito anterior, o mito número 8 chamado A Democracia é Indispensável para um Sentimento de Comunidade, e os autores vão provar que, na verdade, não. O mito número 8, a democracia é indispensável para o sentimento de comunidade. Acredito eu que talvez vocês vão de refletir e chegar à conclusão que os autores chegaram e eu também cheguei. Antes de mais nada, devemos compreender que o Estado democrático de direito, tal como nós conhecemos hoje em nosso país, e que impera de certa forma na maior parte dos países do mundo, atua justamente por correção. Ou seja, explicando mais uma vez aquilo que eu já falei nos mitos anteriores, é justamente tirar de uma pessoa para entregar para outra pessoa. Muitas das vezes através de impostos, através de tributação, regulação, legislação e tudo mais que é justamente inerente ao próprio sistema democrático. A própria ideia de subsídios para a caridade, se vocês forem observar, por mais caridoso que possa parecer, ela carrega no seu âmago uma ideia um tanto quanto nefasta, porque não necessariamente você está disponível e disposto a dedicar o seu dinheiro para aquele tipo de caridade. Afinal de contas, existem várias formas de se fazer caridade, né? E o que o Estado faz é justamente dizendo, utilizando-se um argumento muito bonito, não, me dê aqui o dinheiro que eu vou resolver os problemas dos pobres. Quando, na verdade, você mesmo poderia ajudar os pobres diretamente, sem passar pela intervenção estatal, que muitas das vezes acaba por acontecer, é justamente o Estado tirar o seu quinhão, ou seja, cobrar a sua parte para dizer que vai fazer caridade para você, né? Existem vários exemplos disso, não apenas no Brasil, mas ao redor do mundo, de instituições democráticas que se valem justamente do dinheiro dos pagadores de impostos para, entre aspas, fazer caridade e desviar recursos para os seus próprios bolsos, né? E notem que essa caridade estatal, de certa forma, mais uma vez, ela é tão danosa, pois ela acaba corrompendo o próprio sentido da caridade, pois as pessoas não desejam mais fazer caridades individuais porque elas pensam, não, mas eu já dei meu dinheiro, quer dizer, o dinheiro já foi tomado de mim, um Estado que ajude essas pessoas que estão na miséria e na penúria, quando na verdade a caridade, como bem falam os autores, eu tendo a acreditar nisso, deve ser sempre voluntária, deve ser sempre espontânea, deve sempre sair do coração dos cidadãos, dos humanos que compõem aquele determinado território, né? Porque é fantástico os autores trazerem essa palavra em específico, essa expressão, né? Porque é algo que é meio que é um mito assim, espalhado nos maiores espaços sociais, na maior quantidade de espaços sociais, de que graças à democracia que nós temos um sentido de comunidade. Quando, na verdade, o mesmo ponto do mito anterior é válido aqui. As pessoas já viviam em comunidade, as pessoas já viviam em harmonia muito antes do sistema democrático oficializar-se em si na maior parte do mundo, né? Pois as pessoas já se uniam em prol de um benefício, em prol de um bem comum. Quer ver um exemplo muito claro? Existem, inclusive, alguns exemplos desse aqui no Brasil, que sempre acabam por despertar em mim esse senso de anarcocapitalista. É óbvio que eu estou muito longe de ser um anarcocapitalista, mas talvez alguns de vocês já tenham se deparado com notícias do tipo onde moradores, cansados de esperar pela gestão ou pela má gestão do poder público, eles vão lá, colocam a mão na massa, eles mesmos arregimentam a quantia financeira e resolvem um problema, né? Então, um exemplo clássico disso de uma favela que tinha um córrego no meio, um canal de esgoto, algo parecido com isso, e os prefeitos, os vereadores, a gente vai construir uma ponte, construir uma ponte. Os moradores cansaram de esperar, juntaram alguns homens que sabiam fazer esse trabalho, contrataram um engenheiro, eles arregimentaram a quantia de dinheiro dos próprios moradores e fizeram a ponte. E o que foi que o Estado fez? Foi lá e mandou derrubar a ponte, pois deveria ser feita por um engenheiro oficial conectado, ou seja, ligado diretamente à prefeitura. Né? Então note que as pessoas já têm esse senso de comunidade natural delas. A sociedade só se desenvolveu a tal ponto como nós conhecemos hoje, foi graças justamente a esse senso, não apenas de cooperação, como de vida em comunidade, que não necessariamente é o Estado responsável por construir pontes, por exemplo, ou construir estradas. As pessoas já construíam estradas muito antes da própria criação do Estado democrático, tal como nós conhecemos. Então notem que esse mito de que a democracia é indispensável para o sentimento de comunidade, de forma alguma. Afinal de contas, a democracia é nada mais do que, segundo os autores, uma organização cuja filiação é obrigatória. A verdadeira comunidade é baseada na participação voluntária. E sabe o que é pior? Que as pessoas que dizem que não, precisamos ter o Estado para sermos unidos, para sermos democráticos, usam-se de um argumento amem ou deixam, né? Inclusive esse foi o lema do Brasil durante a época do regime, que acabou depois se tornando ditadura militar, né? Ame ou deixe o Brasil. Brasil, ame-o ou deixe-o. E aí os autores trazem esse ponto, né? Abre aspas. Às vezes as pessoas dizem ame-o ou deixe-o, quando falam de seu país. Mas isso implica que o país pertence ao Estado, ao coletivo, e que todo aquele
que é nascido acidentalmente no país é, por definição, um súdito do Estado, mesmo que nunca tenha sido dada uma escolha às pessoas. Então, esse argumento que algumas pessoas utilizam, não, o Brasil ame ou deixe, não faz muito sentido, afinal de contas, o fato de nós nascermos, eu, né, e vocês que talvez me assistem, termos nascido no Brasil, não me torna de forma alguma refém do território, tampouco um súdito dos que aqui estão a governar a nossa nação. Então, reflitam sobre essa questão da comunidade, da justiça e da vida em sociedade antes da própria instalação e da própria existência do regime democrático tal como nós conhecemos, e talvez vocês cheguem à mesma conclusão que os autores chegaram, que já existia comunidade, que já existia sociedade, que já existia esse sentido de comunidade entre as pessoas. E assim, eu concluo o mito de número 8 e caminho para o mito número 9, chamado democracia é equivalente à liberdade e tolerância? Será que é verdade que a democracia é equivalente à liberdade e tolerância? Antes de mais nada, devo lembrar um ponto que eu comentei com vocês alguns minutos atrás, que o fato de você ser contra a democracia não torna de forma alguma a favor da ditadura. Pelo contrário, né? Os maiores regimes autoritários e ditatoriais do início do século XX, Primeira e Segunda Guerra Mundial, surgiram justamente em países democráticos. Então notem que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A reflexão que os autores nos convidam a fazer é que a democracia é ao contrário, é diferente da liberdade e acaba justamente por perseguir a liberdade individual, no sentido de que eles vão explicar mais adiante, porque assim, é válido pontuar, e poucas pessoas atentam a isso, existem algumas pessoas que não compreendem, por exemplo, a política tal como definida por Aristóteles, um dos maiores filósofos gregos, um dos maiores filósofos do mundo, perdão. Ele mesmo era um ferrenho crítico da democracia, não é que estamos falando de um indivíduo que viveu anos antes de Cristo, onde a democracia não era tal como nós conhecemos hoje. Mas o próprio Aristóteles, de certa forma, especialmente no seu livro chamado A Política, ele vai falar exatamente o seguinte: a democracia ilimitada, abre aspas, a democracia ilimitada, assim como a oligarquia, é uma tirania espalhada por um grande número de pessoas. Qual é o ponto que o Aristóteles quer nos apresentar e nos convidar a refletir, e eu faço o mesmo aqui, meus queridos alunos? É que, se a democracia está ancorada na correção e na expoliação, ou seja, a obrigatoriedade de você seguir aquelas leis, e na expoliação de tomar o que é seu para entregar a uma outra pessoa, seja esse fato, seja esse mecanismo feito por uma maioria de pessoas através de um parlamento ou por um ditador, não muda nada. A coerção e a expoliação continuam sendo danosas ao próprio desenvolvimento da vida em sociedade. Além disso, a democracia em si acabou por abolir aquela ideia, por exemplo, antes da instalação e da instauração de regimes democráticos, que era justamente o contrato firmado entre as partes através, por exemplo, da honra, através, por exemplo, da palavra, através, por exemplo, do compromisso, do sobrenome de família. E o Estado aparece justamente como esse mediador, trocando tudo isso por contratos estatais, por contratos feitos e mediados pelo Estado. Então, por exemplo, quer ver algo muito recorrente nos dias atuais? A questão do advogado. Para um advogado exercer a alcunha e para ele advogar em defesa de uma outra pessoa, ele precisa não apenas passar pela faculdade de Direito e concluir o curso, por maior que seja a sua média, ele precisa passar numa prova de mérito da Ordem dos Advogados do Brasil, para que aí sim, munido dessa carteirinha, e ai dele que não pague a anuidade da Ordem dos Advogados do Brasil, ele não conseguirá de forma alguma advogar. Então notem que o que se esconde por trás dessa perversidade, por exemplo, eu estou usando aqui o exemplo da OAB, mas poderia usar o exemplo de outras profissões liberais, por exemplo, como contador, como engenheiro, arquiteto e outras profissões que acabaram por criar justamente esses órgãos de regulação que, ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, não vem de forma alguma a favorecer a nós, cidadãos comuns, mas sim justamente a um quinhão de pessoas que se valem, que se ocupam justamente desses espaços de sindicatos ou de representatividade laboral e profissional para fazer valer seus próprios interesses. Tanto é que existe um movimento de alguns advogados que trabalham justamente para derrubar a obrigatoriedade da OAB no sentido para advogar, né? Ou seja, a ideia de alguns advogados um pouco mais liberais é que você possa justamente advogar sem a OAB, que não seja obrigatório, mas se alguma pessoa quiser, se algum advogado, quiser fazer a OAB, ele faz sem problema algum. Ele pode utilizar isso inclusive como mérito, mas que isso não seja de forma alguma barreira para o acesso não apenas de advogados
ao mercado de trabalho como para nós cidadãos, né? Eu gosto muito de usar um exemplo da minha própria vida pessoal, né? Os autores trazem aqui exemplos da situação da Holanda, mas acredito eu que alguns desses exemplos eles estão fora da realidade. Uns 5, 6 anos atrás, vamos lembrar exatamente a data, uma história muito curta que fala um pouco sobre isso aqui, né? De como a democracia não é equivalente de forma alguma à liberdade e à tolerância. 5, 6 anos atrás, eu e minha digníssima esposa, na época, nós estávamos a namorar, estávamos já nos planejando para adquirirmos um imóvel, um apartamento, e nós fomos nesses apartamentos, não sei o que e tudo mais, compramos um apartamento na planta que seria entregue daqui a 2, 3 anos no futuro. Isso há uns 5, 6 anos atrás. Passado alguns 4, 5 meses, onde eu e minha esposa estávamos pagando mensalmente a mensalidade desse apartamento que seria nos entregue 3, 4 anos à frente, nós decidimos, entramos em consciência da minha esposa, que não queríamos mais honrar aquele contrato, queríamos simplesmente pegar o nosso dinheiro de volta, sabendo, claro, que teria aí um prejuízo, uma margem ficaria com a própria construtora. Pois bem, resumindo muito a história, quando nós fomos até a construtora, não tinha nada no contrato que falava justamente sobre a quebra de contrato e qual seria a punição. Então, chegando lá, eu e minha esposa, eu tinha estudado muito essa questão do direito imobiliário, lendo inúmeras, centenas e centenas algumas centenas de páginas a respeito de decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo a respeito desse assunto, e lá dizia, por A mais B, que eu tinha muito bem o direito de não somente quebrar o contrato, como a própria construtora podia pegar uma parte do dinheiro que eu já havia pago e me devolver uma outra parte. Mas a construtora foi irredutível e disse que eu não tinha dinheiro a nada. Minto, queria me entregar, sei lá, 10% do que eu havia pago. Não vou entrar aqui em valores, porque eu não me lembro exatamente e não quero correr o risco de forma alguma de errar. Adiantando a história, o rapaz lá da construtora disse que não tinha acordo. Tudo bem, saí da construtora minha esposa, entrei no tribunal de pequenas causas. E o valor era tão ínfimo, se eu não me engano era 5, 6 mil reais, ou seja, eu não precisava de forma alguma contratar um advogado para fazê-lo. O que foi que eu fiz? Estudei todos os argumentos possíveis e fomos até a audiência. Entramos com o processo com a construtora e, adiantando um pouco a história, acabamos por vencer e tivemos o nosso dinheiro devolvido. O ponto é, se o valor da causa, se não me engano, era 5, 10 mil reais. Existe um valor estipulado mínimo para você não precisar contratar um advogado. Pois bem, como eu não precisava contratar um advogado, não contratei. Eu mesmo estudei, eu mesmo fiz a minha defesa, inclusive uma piada pessoal que eu tenho com minha esposa aqui, que nós demos o nome de advogado de Henrique. Mas qual é o ponto todo dessa questão? É que o sistema democrático, tal como nós conhecemos, por exemplo, onde tem essas classes, essas profissões, entre aspas, liberais, que acabam ficando presas a justamente esses órgãos regulatórios, acaba justamente para prejudicar quem? O menos favorecido. Pois, se eu e minha esposa tivéssemos que contratar um advogado na esperança de ganhar daquele pouquíssimo dinheiro, 5, 6 mil reais, não lembro exatamente, um valor aproximado a isso, ainda ter que pagar um advogado, então vocês notem que a democracia de forma alguma é equivalente à liberdade. Pelo contrário, por conta das leis, das regulações, das legislações que são criadas cada vez mais, é justamente de forma a limitar a liberdade dos indivíduos que compõem aquela sociedade, né? Afinal de contas, para os autores, e eu concordo integralmente com eles, a liberdade no sistema democrático é o que o Estado permita que você faça, pois se não está na lei, né? Pois se está na lei, você é obrigado a cumprir. Então notem a periculosidade de se defender de maneira cega e, por que não, senil, né, o regime democrático tal como nós conhecemos hoje. Pois os próprios autores pontuam que há uma diferença entre democracia e liberdade. A liberdade não pode ser medida pela possibilidade de se poder votar. Ela pode ser medida pelo âmbito daquilo sobre o qual não se vota, que é o que não acontece hoje no nosso país. As pessoas não tão somente são, vou botar aqui entre aspas, tá, obrigadas a votar, como caso elas não participem desse processo eleitoral, elas sofrem sanções, tal como eu falei a vocês lá no início da nossa aula, né? E devemos pontuar que o fato da democracia ser o vetor principal ou o motor principal da criação das leis, de forma alguma tornam essas leis injustas. Tornam essas leis justas. Existem inúmeras leis que são criadas a todo momento que são injustas, como um exemplo aqui muito cristalino que me vem à mente, o que aconteceu na Argentina alguns meses atrás, quando o Congresso e o Senado argentino decidiram por aprovar o aborto em situações de até 14 semanas. Eu, como um cristão contrário ao aborto, não acredito de forma alguma que essa seja uma lei justa, mas se eu fosse um cidadão
de Buenos Aires, cidadão argentino, eu teria que simplesmente respeitar, mesmo sendo totalmente contra, não tão somente a minha fé, como também é contra aos meus argumentos de ordem física, biológica, sociológica, filosófica. Nem estou colocando aqui o ponto, a questão da religião, que é importantíssimo, claro, mas apenas para vocês entenderem que existem, em algumas situações, leis que não tão somente porque vieram através de um regime democrático deve ser seguido por todos, né? Tal como, por exemplo, aconteceu na própria Alemanha do Terceiro Reich, né? As leis que acabaram por levar os judeus ao extermínio passaram no parlamento, foram aprovadas pela maioria das pessoas. Devemos sempre lembrar disso. E aí os autores concluem esse capítulo número 9 a respeito de que a democracia, né, se o mito que a democracia é equivalente à liberdade e à tolerância, afirmando o seguinte, abre aspas, a razão pela qual as pessoas nas democracias ocidentais desfrutam de uma série de liberdades não é porque elas são democracias, mas porque elas têm tradições liberais clássicas ou libertárias, que surgiram nos séculos 17 e 18, antes de se tornarem democracias. Muitas pessoas nesses países não querem desistir dessas liberdades, mesmo que o espírito de liberdade esteja constantemente sendo corroído pelo espírito de intromissão democrática. Ou seja, é justamente aquela ânsia que os representantes do Estado têm de justamente ampliar o seu poder de influência sobre nós, cidadãos comuns. E assim, os autores concluem, eu também, o mito de número 9 caminha para o mito de número 10, chamado, esse aqui, surpreendente, né? A democracia promove a paz e ajuda a combater a corrupção? Será que é mesmo? Vamos falar um pouco sobre isso mais adiante. Será que é verdade que a democracia promove a paz e ajuda a combater a corrupção? Os autores iniciam esse artigo convidando nós, leitores, a refletir a respeito das seguintes afirmações. Abre aspas. Na arena internacional, os estados democráticos são quase que, por definição, os bons e os outros são ruins. As democracias são, afinal, amantes da paz, não são? Bem, não exatamente. Muitas vezes as democracias se mostram bastante belicistas. Os Estados Unidos, a democracia mais poderosa do mundo, começou dezenas de guerras. O governo americano realizou numerosos golpes de Estado, derrubou governos, apoiou ditadores como Mobutu, Suharto, Pinochet, Marcos Somoza, Batista, o Shah do Irã, Saddam Hussein e assim por diante. E lançaram bombas contra civis indefesos, até bombas atômicas. Atualmente, os Estados Unidos têm tropas em mais de 700 bases militares em mais de 100 países, gastando quase tanto em defesa quanto o resto do mundo combinado. E aí, mais adiante, ele vai dar outros exemplos de outros países da época imperialista do mundo, como a Grã-Bretanha, a França, a Espanha, Portugal e outros países que se envolvem justamente nessas tais guerras a favor da democracia, que é justamente imputar de maneira forçosa a democracia em outros países. Né? Os próprios Estados Unidos, atualmente, né, estão envolvidos em guerras no Oriente Médio, claro, numa proporção muito menor do que, por exemplo, na época do governo de Barack Obama, mas é fantástico, eu vou fazer o possível até para mostrar isso aqui a vocês. Os autores trazem uma foto e um slogan, né? Se não vai a democracia vai até você. E temos aqui um avião lançando bombas. Acredito eu que talvez vocês consigam acompanhar e ler, e observar essa imagem, que é justamente, de certa forma, o tema central aqui desse mito número 10, de que a democracia promove a paz e ajuda a combater a corrupção. Então, assim, por que a democracia, de forma alguma, não promove a paz? Porque justamente com o surgimento da democracia como um regime oficial, tal como nós conhecemos hoje, é que passam a existir o que nós conhecemos como alistamento obrigatório, que em brevíssimas palavras é o quê? É um governo que obriga os cidadãos a lutarem em nome dos seus próprios interesses. É óbvio que devemos pontuar o seguinte: antes da democracia, o que é que havia na monarquia? Existiam reis, existiam conflitos entre os reinos, é óbvio, mas os cidadãos, de forma alguma, eles eram obrigados a participar daqueles conflitos. Muitos deles iam por interesses pessoais, interesses financeiros, interesses de ascensão na sociedade, escala social, mas não necessariamente existia, tal como nós conhecemos hoje, por exemplo, na democracia, a própria ideia do alistamento obrigatório, pois foi, entre aspas, né, graças ao surgimento da democracia que passou-se a associar, né, essa questão de lutar pelo seu país, né, no regime democrático, para a defesa da nação. E, consequentemente, junto a isso veio o que? Atrelado o voto. Tanto é verdade que nos primeiros países
né? Isso é histórico, isso é possível ser observado através de fontes historiográficas de primeira ordem. O direito, né, ao voto era somente concedido aos homens. E qual era o argumento central utilizado pelos políticos para que somente os homens votassem? Era justamente a dedicação e a espontaneidade de lutar pela pátria, não somente lutar, dar a própria vida. E com a democracia, isso acaba se tornando cada vez mais recorrente em outros tantos países que adotam justamente o sistema democrático. É válido pontuar também que, por mais que possa se dizer que a democracia é pacífica, não é verdade de forma alguma, pois atentemos ao seguinte: por exemplo, a Primeira Guerra Mundial ela foi travada entre países democráticos e alguns até semidemocráticos, né? O envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial é também conhecimento basilar de historiografia do mundo contemporâneo, que quando os Estados Unidos decidem se envolver na Primeira Guerra Mundial e acaba, de certa forma, por desequilibrar a balança, e aqui a gente pode poderia discutir isso horas e horas, se isso foi bom ou ruim para o mundo moderno, tal como nós conhecemos. Mas essa aqui não é discussão de forma alguma, e tampouco eu quero adentrar nesse assunto, pois não é da minha área de conhecimento. O fato é, o que nós temos hoje como mundo moderno foi justamente influenciado pela entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. E, além disso, a Segunda Guerra Mundial é resultado direto do envolvimento de nações democráticas, ou do conflito entre nações democráticas entre si. Pois devemos lembrar que Hitler se valeu justamente desse sentimento de revanche, ou desse sentimento de vingança, para justamente ascender ao poder na Alemanha e instalar o terror na Alemanha nazista, não tão somente na Alemanha nazista, como nos territórios circundantes. Então notem como a democracia, ao contrário do que se diz parecer promover a paz, ela promove em certa medida também a guerra, e uma guerra que leva à morte de milhões e milhões de pessoas. O próprio Tratado de Versalhes, né, que acabou por dividir as terras entre os países vizinhos à Alemanha, fez com que a Alemanha perdesse inúmeros territórios que estavam sob o seu domínio há séculos e séculos, fez com que justamente esse sentimento revanchista, tal como eu falei alguns minutos atrás, fosse certamente a mola propulsora utilizada pelo próprio Hitler. Isso, inclusive, mais uma vez, é possível encontrar relações nisso com os próprios discursos de Hitler quando ele ascendeu ao poder e se utilizar justamente desse revanche. Então, não acredite nessa ideia de que a democracia é uma máquina de paz ou que a democracia promove a paz. É justamente o contrário. Além disso, como bem lembram os próprios autores, e o caminho para a conclusão desse mito número 10, a democracia é uma máquina de fazer dinheiro e de corrupção. Por quê? Porque os políticos que se valem justamente do sistema democrático precisam defender justamente seus próprios interesses e defender a si mesmos. E como eles não têm de forma alguma preocupação para gerações futuras, eles não tão somente vão espoliando cada vez mais o Estado, como endividando cada vez a máquina pública e jogando essas dívidas para gerações futuras. Nada mais do que isso que acontece na maior parte dos regimes democráticos. Então, quando você vê, por exemplo, políticos de esquerda falam, não vamos aprovar, um exemplo aqui, não vamos fazer a aprovação da reforma da Previdência porque nós temos que cuidar das pessoas agora. No fundo, o que é que está se sugerindo? É que cuide-se das pessoas de agora para que as pessoas no futuro paguem essa conta. Na medida de que os políticos com pensamento terreno estão preocupados com a eleição de agora. Não estão preocupados com a população que vai viver daqui a 40, 50 anos e que talvez não tenha de forma alguma uma previdência para chamar de sua, pois há 40, 50 anos atrás, quando teve a oportunidade de se aprovar uma reforma da Previdência, isso não foi feito justamente porque políticos demagogos se valeram dos espaços democráticos para defender as suas bandeiras. E assim os autores concluem o mito de número 10 e o caminho para o antepenúltimo mito, chamado mito número 11. Em uma democracia, as pessoas conseguem o que querem. Em uma democracia, as pessoas conseguem o que querem. Esse é um outro mito a ser derrubado pelos autores, pelo Carson e pelo Beckman, no seu livro chamado Além da Democracia. Por quê? Porque essa ideia de que as pessoas conseguem o que querem na democracia é falsa, pois, afinal de contas, apenas aqueles representantes políticos que foram votados e escolhidos pelas pessoas é que irão justamente defender os seus grupos de interesse. É óbvio que alguns interesses são de ordem geral, né? Ou seja, pertencem à maior parte das pessoas que compõem aquele determinado território físico. Por exemplo, é óbvio e ululante afirmar aqui de maneira categórica que todos desejam educação de qualidade, todos são a favor de uma melhor educação. Porém, notem que
os mesmos políticos que sobem à tribuna para fazer uma defesa da educação pública gratuita e de qualidade são os mesmos que não matriculam seus próprios filhos. Então percebe aí um jogo de interesse que não necessariamente se aplica na realidade, pois se eu sou um político e digo que a escola deve ser pública, gratuita, de qualidade e que ela deve ser preservada, qual é a minha primeira ação a ser executada ao levantar essa bandeira? É caso eu tenha um filho, caso eu tenha um parente, caso eu tenha um primo, é deixar claro que ele também deve se valer justamente dessa educação pública gratuita de qualidade, para que eu mesmo possa, de maneira honesta, fazer a defesa desse próprio sistema. Por quê? Os políticos, a maior parte deles, quando eles fazem essas votações acaloradas na Assembleia, por exemplo, no Parlamento Federal aqui no nosso país, 99,9% deles não sofrem as consequências daquilo que ele vota. Então, por exemplo, quando os políticos estão nessa época de pandemia decidindo justamente, por exemplo, fechar comércios, um exemplo aqui bem rasteiro, é óbvio que a gente poderia discutir horas e horas a respeito disso. Notem que esses mesmos políticos que votam a favor de projetos de leis ou de decretos ou de emendas, qualquer coisa parecida com isso, no sentido, por exemplo, de prejudicar a abertura do comércio, ele não precisa se preocupar. Por quê? Porque o dinheiro dele cai todo mês. Por quê? Porque ele é sustentado pela máquina. Por quem? Por nós, cidadãos. E se ele realmente se preocupasse com a população, ele seria o primeiro a sugerir o corte na própria carne. Percebem como a democracia, de forma alguma, as pessoas conseguem aquilo que elas querem? Porque eu tenho certeza, se fosse possível fazer uma enquete, uma pergunta, um questionário à população brasileira, 99,9% das pessoas diriam, não, corta metade do salário de todos os políticos de nosso país, dos mais de 5 mil municípios que nós temos. Todavia, no sistema democrático, de forma alguma, isso acontece, pois um projeto de lei como esse não passa pelo povo, sai justamente dos próprios políticos, que de forma alguma têm interesse em fazer isso. Além disso, essa ideia de que as pessoas conseguem o que querem é algo muito danoso, pois é justamente ao contrário. É graças à concorrência e à competição entre empresas é que existe um desenvolvimento. Quer um exemplo clássico disso? Os políticos, eles mesmos se apresentam como sendo os solucionadores dos problemas que eles mesmos causaram. Vamos lá. Vamos trazer aqui 3 bases de qualquer sociedade sustentável: educação, saúde e segurança. Vocês acham realmente que os políticos têm interesse em uma boa educação? É óbvio que não. A saúde. Os mesmos políticos que defendem o SUS, eles utilizam-se do SUS? Não, eles têm plano de saúde privado. E a segurança? Aqueles mesmos políticos que vociferam na tribuna, condenando que o cidadão comum tem direito a um porte e posse de arma de fogo para defender a si mesmo, sua família, seu comércio, ele é o mesmo que tem seguranças privadas ao seu redor. Então, como é que nós... Então, percebam mais uma vez o quão o sistema democrático ele é podre por dentro. Os mesmos políticos que defendem a educação pública gratuita de qualidade, SUS para todo mundo e uma segurança boa, eles não são de forma alguma afetados pelas decisões e pelas votações que eles mesmos concedem seu voto. Vocês percebem? Quem é que sofre do outro lado? É justamente quem? Nós, eleitores. Então, a democracia, de forma alguma, a gente consegue alcançar o que nós desejamos. Pelo contrário, é graças justamente ao livre mercado e à competição é que pode justamente haver o desenvolvimento, pois os próprios autores afirmam, né? Em certo sentido, o mercado livre é mais democrático do que a democracia, porque os cidadãos podem fazer suas próprias escolhas, em vez de terem um governo escolhendo por eles. Governo, no caso, quem? Os políticos. E os autores concluem de uma forma fantástica, pois afirmando que a democracia faz com que exista uma baixa qualidade de serviços a um elevado custo. Que elevado custo é esse? Justamente por conta da manutenção da própria máquina em si. Pois, na maior parte das vezes, os serviços privados relacionados, por exemplo, a essas três bases que eu apresentei alguns minutos atrás, saúde, educação e segurança, muitas das vezes são infinitamente superiores ao fornecido e ao oferecido pelo sistema público. E sabe o que é pior? E assim eu concluo. Os autores não falam sobre isso, mas permitam-me fazer esse acréscimo. Esses serviços públicos de saúde, educação e segurança são tão ruins que a maior parte dos brasileiros paga pelo menos 2 desses do seu próprio bolso à iniciativa privada.
O próprio pai sabe que, a depender da escola pública, o seu filho não vai ter futuro nenhum, né, salvo raríssimas exceções, então ele coloca o seu filho, faz um esforço, faz as tripas coração para colocar o seu filho numa escola particular. Da mesma forma, ele sabe que depender do SUS é uma roleta russa. E ele prefere o quê? Justamente sacrificar mais um pouco do seu rendimento mensal para pagar um serviço de um plano de saúde de uma instituição privada, né? Isso quando não na questão da segurança, contrata empresas de segurança privada, coloca cercas, muros altos, até mesmo câmeras, ou seja, ele paga ao Estado para fornecer a ele saúde, educação e segurança e paga outra vez justamente a iniciativa privada. Então, bom, ao meu ver seria muito melhor não pagar o Estado, deixa o dinheiro comigo aqui, deixa o dinheiro com nós eleitores e nós mesmos dedicamos o nosso dinheiro à saúde, educação e segurança. E aí o autor conclui, os autores, perdão, afirmando o seguinte, abre aspas, se você precisa de uma prova de que a democracia não faz jus às suas promessas, considere que a cada eleição os políticos admitem que o governo tem feito burrada atrás de burrada. Eles sempre prometem que vão mudar tudo, educação, segurança, saúde e assim por diante, para melhor. Mas eles sempre oferecem a mesma solução. Nos deem mais dinheiro e mais poder que nós vamos corrigir os problemas. Isso nunca acontece, é claro, porque os problemas são causados pelo dinheiro e pelo poder desses mesmos políticos. É impossível não lembrar aqui da síndrome de Estocolmo, né? Quer dizer, nós somos abusados, nós somos violentados pelo Estado, mas à mesma medida, a cada 2, a cada 4 anos, estamos lá mais uma vez, prostrando-se diante do Deus Estado para pedir ajuda ao Estado para que resolva os problemas da nossa vida, os mesmos problemas causados pelo Estado em si, e que se ele não tivesse envolvido em primeira instância, talvez não teria acontecido. E assim, os autores concluem o mito de número 11 e o caminho para o penúltimo, mas de certa forma é o último mito, porque o mito de número 13 é nada mais do que um convite para o último capítulo do livro, então serei mais brevíssimo possível. Mito de número 12. Somos todos democratas? Será que é verdade que somos todos democratas? De antemão já posso responder. Não, não somos. A verdade é que nós somos obrigados a sê-lo. E para provar esse ponto, os autores nos apresentam 3 argumentos centrais, que é justamente o que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro é que o avanço da democracia é sobretudo falso, pois ele se vale justamente das instituições para incutir na mente das pessoas de que a democracia é bom. Então, o fato de você se assumir como um democrata não necessariamente é algo intrinsecamente e uterinamente ligado à sua própria condição pessoal, física, sociológica, filosófica ou até mesmo ideológica. Não necessariamente você se afirmar democrata quer dizer que você seja. Na maior parte das vezes você apenas está sendo manipulado para fazer valer essa ideia de que nós todos somos democratas. Tanto é verdade que a própria capa, inclusive eu utilizei essa imagem no fundo para dar justamente essa ideia, é a questão das ovelhinhas, né, que seguem o rebanho, muitas delas sem questionar justamente a direção a ser seguida. Infelizmente, a maior parte das pessoas, e por que não, eu também sou mais uma delas, nós tendemos a seguir justamente o caminho que é mais fácil do que desviar. Afinal de contas, o caminho independente ele é muito mais perigoso, ele é muito mais rochoso. O segundo argumento que os autores, o Carson e o Beckman, utilizam para afirmar que nós não somos todos democratas é que as pessoas tendem a não imaginar ou não conseguirem imaginar o que fariam se não precisassem sustentar o Estado. É aquele mesmo exemplo lá da ponte e da estrada que eu dei alguns minutos atrás. É muito difícil esse pensamento materialista no sentido de que, se de 12 meses do ano, 5, 6 meses do meu salário é tão somente para pagar impostos e para sustentar a máquina do Estado, a maior parte dos cidadãos não conseguem fazer esse cálculo do que eles poderiam fazer, do que nós poderíamos fazer, se eu não precisasse justamente sustentar a máquina do Estado. Então, é um pensamento muito difícil, é um pensamento materialista no futuro, né? O que é muito difícil ser feito pela maior parte das pessoas e que acaba meio que, de certa forma, servindo como algo a nos deixar na letargia, a nos deixarmos anestesiados, justamente a perceber o quão o Estado atrapalha a nossa vida. E o terceiro ponto é que, mais uma vez, é uma espécie de reforço ao que eu apresentei no primeiro argumento, é que o status quo ao nosso redor continua a defender a democracia, porque não existe essa questão do avanço da democracia, sobretudo, pelo contrário, tal como eu falei aqui nos
mitos anteriores, nós tivemos aumento de violência, aumento de gasto público, aumento da corrupção, aumento da coerção, aumento da expoliação, perda das liberdades individuais. Então não existe esse avanço que as pessoas alegam ter no sistema democrático, é justamente o contrário. Todavia, graças ao status quo imperante na maior parte da mídia e das instituições democráticas, as pessoas tendem a acreditar que não é possível viver se não for no sistema democrático. E as pessoas associam automaticamente a falta da democracia a uma ditadura. Então, esse é o convite que os autores fazem a nós, leitores, e eu, meus queridos e estimados alunos, convido vocês também a refletirem acerca disso. Não necessariamente a falta da democracia deve estar tão somente associada à ditadura. É justamente, inclusive, o mito de número 13, se vocês me permitem, quando eles vão falar chamado não há melhor alternativa. É claro que há. Não tão somente a melhor alternativa, como vai ser apresentado a vocês no último capítulo desse livro chamado Além da Democracia, do Frank Carsten e do Karen Beckman. Lá no terceiro capítulo, eles vão denominado Rumo a um Novo Ideal Político. Os autores aqui do livro irão nos propor um outro regime, uma outra forma de organização da sociedade. E assim, meus queridos e estimados alunos, eu caminho para a conclusão em definitivo dessa nossa aula livre de hoje, tendo como base os mitos da democracia. Espero que todos vocês tenham compreendido a mensagem por mim transmitida. Claro, fica sempre a recomendação para fazer a leitura, sempre que possível, na íntegra e na totalidade do livro, que está disponível a todos vocês aqui em PDF. E espero, mais uma vez, dúvidas, críticas, sugestões são mais do que bem-vindas. Fiquem à vontade para utilizar aqui o espaço dos comentários. Na medida do possível, tão logo eu tenha tempo disponível, eu me comprometerei a responder todos vocês. E assim, a gente conclui em definitivo. Eu já quero deixar compromissado com vocês a aula livre, mais uma aula, no caso da próxima semana, nós iremos ver o capítulo, dessa vez o capítulo 2, onde os autores irão falar, chamado A Crise da Democracia. São 3 pontos, onde os autores vão justamente pontuar quão a democracia está em crise, para aí depois, no terceiro e último capítulo, apresentar justamente a solução para esse problema. Espero contar, claro, com a presença de todos vocês durante esse mês de fevereiro, onde nós iremos analisar e estudar essa obra do Frank Carsten e do Karen Beckman. Eu sempre acabo me confundindo o nome dos dois, mas o importante é o Carsten e o Beckman, que são seus sobrenomes, na semana seguinte. E assim, mais uma vez, eu me despeço de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus os abençoe enormemente. Nos vemos nas próximas aulas. Tchau, tchau, pessoal.